Capítulo 4. O deserto. Moisés enviou Josué, Calebe e outros 10 em uma missão para espiar a terra prometida. Eles viram gigantes no meio do seu território dado por Deus. Josué e Calebe queriam comprar uma briga com os gigantes e obter seu tesouro, mas a multidão preferiu reduzir a promessa de Deus ao nível de seu medo. O diabo sempre posiciona gigantes exatamente no meio de nossos propósitos dados por Deus, e o Senhor com frequência os aprova. Lembra-se da experiência de Jesus no deserto? Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era Deus que estava comprando uma briga com o diabo. Deus atraiu o diabo para uma briga enfraquecendo a carne de Cristo com um jejum de 40 dias. Então, Jesus derrota o diabo com seu próprio jogo. Quando você lê o relato em Mateus 3:16-4:1, percebe que tão logo Jesus recebeu a aprovação divina de Deus em sua identidade, chamado como Filho de Deus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para encontrar o diabo na mãe de todas as batalhas. A Bíblia é muito silenciosa sobre os 30 anos liderando a esta confrontação. Este parece ser o primeiro grande conflito que Jesus encontrou, a não ser que você diga que quando seus pais o perderam por 3 dias foi algo estressante. Mas, com seu batismo, a preparação daqueles 30 anos estava completa, e tinha chegado a hora para ele entrar em sua tarefa: destruir as obras do diabo e lançar o Deus deste mundo fora de um trono roubado. No capítulo anterior vimos o mesmo padrão na história de Neemias. Antes de a notícia chegar a Jerusalém, sua vida era bem simples. Ele vivia no palácio do rei e, sem dúvida, tinha todos os privilégios que vêm com ele. Mas, essa não era a vida onde ele ganharia nome, somente o preparou ao posicioná-lo na presença do rei. Quando chegaram as notícias de Jerusalém, algo se despertou em Neemias. Ele percebeu que tinha nascido para fazer mais do que ficar no palácio e beber espumante com o rei. Ele foi chamado como catalisador de uma reforma que libertaria seu povo das garras de um inimigo mau e lhes restauraria a antiga glória. Porém, a primeira coisa que ele encontrou quando entrou no seu destino foi um ataque inimigo sobre sua identidade. Na mesma maneira, Cristo, após ouvir seu pai lhe falar do céu que ele era seu filho amado, imediatamente encontrou uma voz demoníaca que questionou sua identidade como filho de Deus. Centenas de anos separaram Neemias e Jesus, mas a cilada demoníaca permaneceu a mesma. Espero que você esteja começando a ver um padrão aqui. Os cães da desgraça sempre ficam esperando às portas de nosso destino. Entre as promessas de Deus em nossa vida e o palácio de nosso divino propósito está sempre o processo que nos molda na pessoa que precisamos ser para permanecer sentado no palácio. Joseph Garlington disse: Deus fecha uma porta e abre outra, mas é inferno na entrada. É na entrada que precisamos lembrar as palavras do grande apóstolo Paulo, que estava intimamente familiarizado com as experiências de entrada. Ele escreveu: Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, 2 Coríntios 2:14. Com frequência citamos versículos como este, mas esquecemos de que não existe vitória sem batalha, nem testemunho sem teste e nem milagre sem uma circunstância impossível. Deus nos conduz em triunfo ao nos conduzir a batalhas, testes e impossibilidades. Foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto, Deus que inspirou Neemias a reedificar os muros e Jesus que te conduziu a ler este livro porque você nasceu para mudar o mundo. É claro, em qualquer guerra estão sempre operando 2 agendas. Com frequência, quando nos encontramos nestas batalhas épicas no deserto, onde nossas almas estão sendo testadas ao limite, nos perguntamos se foi Deus ou o diabo que nos conduziu para lá. A resposta é sim, Deus e o diabo, ambos têm um plano para nós na noite escura da alma, embora eles pretendam ter resultados inteiramente diferentes. A pergunta é: ficaremos do lado do plano de quem? Somente após termos enfrentado o diabo sozinho no deserto, acreditado em Deus e ganhado nossa vitória pessoal que o Senhor pode nos confiar qualquer tipo de promoção pública. Tentação e pecado. Uma má interpretação da diferença entre tentação e pecado tem feito muitas pessoas acreditarem que estão perdendo suas batalhas no deserto, quando na verdade estão ganhando. O escritor de Hebreus disse que Cristo, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. É importante entendermos que tentação não é pecado. Para que algo nos tente, temos que ter um desejo natural por isso. Por exemplo, se não tivesse comido o dia todo e você me deixasse sozinho em uma sala com um prato de sushi, não me tentaria porque odeio sushi. Por outro lado, se eu estivesse com fome e você colocasse uma lagosta suculenta,
quente na minha frente, seria tentado. Foi por isso que o diabo tentou Jesus com transforme estas pedras em pão. Ele sabia que Jesus não tinha comido por 40 dias. Foi o fato de Jesus estar com fome que fez da sugestão uma tentação. Você provavelmente esteja se perguntando: quando uma tentação se torna pecado? A tentação se torna pecado quando você concorda com a sugestão em vez de resisti-la. Se uma linda mulher, nua correr em frente de uma multidão, todo homem normal na multidão seria tentado porque Deus deu aos homens um impulso sexual. Contudo, eles só terão pecado a partir do momento que concordarem com a tentação. Se um homem na multidão dissesse a si mesmo: eu realmente gostaria de fazer sexo com aquela mulher, agora ele teria cruzado a linha da tentação e entrado no mundo do pecado. Embora naquele ponto ele não tenha feito nada de errado fisicamente, já pecou em seu coração. Recentemente tive uma conversa com um líder de alto nível que me disse que pecava todo dia. Fiquei chocado. Quando perguntei o que ele queria dizer com pecado, ele começou a descrever várias tentações diferentes que enfrentava no dia a dia. Você concorda com estas tentações em sua mente quando elas vêm ao seu coração? Questionei. Não, é claro que não. Eu sei bem o que é isso, foi sua resposta. Então você não tem pecado, apenas tem sido tentado. Tentação não é pecado, expliquei. O líder ficou chocado com a verdadeira definição de pecado. Naquele momento, aquela pessoa foi liberta de uma vida inteira da culpa de sentir como se tivesse continuamente falhado com o Senhor. Força na fraqueza. É importante destacar aqui que o diabo deixou Jesus sozinho até um tempo oportuno. Satanás é um oportunista. Ele com frequência, estrategicamente espera para atacar quando estamos com fome, fracos ou cansados. Embora o diabo seja insano, ele não é estúpido. Mas o Espírito Santo é o estrategista mais brilhante. Ele sabia que a maneira mais fácil de atrair Satanás para sua armadilha era enfraquecer Jesus. O plano funcionou perfeitamente. A principal estratégia de Cristo no deserto foi jejuar. Parece loucura se colocar em uma posição de fome, fraqueza e vulnerabilidade antes de ir contra um inimigo, a menos que você entenda que o objetivo do deserto seja revelar a capacidade infalível de Deus para te libertar. É por isso que Jesus jejuou. Ele queria remover qualquer tentação que pudesse ter para derrotar o diabo com suas próprias forças. Tudo o que restou após os 40 dias foi uma escolha: a força de Deus ou a falsa oferta de poder do diabo. Em sua fraqueza, Jesus simplesmente recusou ouvir o diabo e confiou plenamente em Deus. Como disse Judas, Deus é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. Judas 24. É nossa responsabilidade confiar em Deus. É responsabilidade dele nos libertar, proteger e nos salvar. Um antigo ditado continuamente circula por todo o corpo de Cristo: níveis maiores, demônios maiores. O adágio basicamente significa que toda vez que Deus promove alguém, ele o expõe a mais ataques demoníacos. Congregações cristãs inteiras, na verdade, acreditam que a doença, o conflito relacional e os problemas são um sinal de que você foi promovido. O que esse povo falha em reconhecer é que quando Deus te promove, ele te protege. Pense sobre isso. A pessoa mais protegida nos Estados Unidos é o presidente. Ele recebe a proteção ao mesmo tempo em que recebe a promoção. Ninguém no seu perfeito juízo assumiria o cargo da presidência sem a proteção que a promoção merece. Quanto melhor faria Deus, que tem legiões de anjos à sua disposição, protege o povo que ele promove. Naturalmente que ninguém, não importa seu status no reino, está imune de problemas da vida ou fraquezas da sua própria personalidade. É por isso que Paulo escreveu: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Deus não quer que nossa confiança esteja em nossa própria capacidade. Filipenses 3:3 coloca desta maneira: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. É imprescindível que coloquemos nossa confiança inteiramente na obra que Deus tem feito em nós.
Justiça própria ou de quaisquer seguranças que não estejam enraizadas em Cristo somente conduzirão a soluções temporárias que sempre produzem efeitos negativos. O propósito claro das batalhas do deserto é provar e estabelecer nossa fé. O apóstolo Tiago nos disse para regozijarmos nas provações por causa do que elas produzem em nós. A mesma maturidade e perfeição que Cristo demonstrou em sua completa dependência do Pai. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Tiago 1:2.4, ênfase acrescentada. Você percebeu que as provações não provam nosso caráter, que elas provam nossa fé. Fé é fundamentalmente um termo relacional, não é em primeiro lugar uma questão de o que você acredita, mas em quem você confia. A batalha por nossa confiança é tão antiga quanto Adão e Eva. Em meio à batalha, pode parecer tão complexo, mas quando a poeira senta e a fumaça clareia, a verdadeira guerra é sempre acerca da mesma questão: em quem acreditaremos? A quem ouviremos? Deus ou o diabo? Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, não somente desobedeceram a Deus. Eles obedeceram a Satanás. Com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Mas o diabo disse: certamente não morrereis. Genesis 3:3-4. Eles escolheram obedecer ao diabo em vez de obedecer a Deus e comeram da árvore proibida. Quando fizeram aquela escolha, eles escolheram o mestre errado. As provações são projetadas para nos ajudar a determinar quem será nosso mestre, em quem confiaremos, quem será nosso Senhor, e em que reino colocaremos nossa fé. Vivemos com medo ou em paz? A maioria de nós provavelmente argumentaria que nunca confiaríamos no diabo. Porém, talvez não ocorra a nós que colocar nossa fé em alguém ou alguma coisa além de Deus cria apenas cura sintomática e é na verdade idolatria. Um ídolo é qualquer coisa em que você confia mais do que confia em Deus, ou qualquer coisa que você tem que checar antes de dizer sim a Deus. Em minha própria vida tenho lutado, por vezes, com o medo da morte. Se eu tenho algum sintoma físico negativo, imediatamente vou ao médico para descobrir o que está errado e o que pode ser feito para ajudar a curar-me. Deixe-me esclarecer que de modo nenhum sou contra ir ao médico quando você está doente. O próprio Jesus disse que os que estão doentes precisam de médico. Veja Mateus 9:12. Contudo, após todos os exames serem realizados e termos os resultados, ainda temos que decidir se confiaremos em Deus ou no homem. É importante não confundir os fatos com a verdade. Os médicos, por exemplo, são treinados para nos dar os fatos. É trabalho deles diagnosticar nossa condição e identificar o melhor tratamento baseado em treinamento, experiência e informação disponível. Mas a verdade, o que Deus diz acerca de uma situação ou condição, sobrepõe os fatos. Um médico nunca deve ter a palavra final, portanto, sobre nossa condição ou tratamento. Devemos sempre consultar o grande doutor e ser guiado pelo seu prognóstico antes até mesmo de nos submetermos ao profissional médico. Com frequência tememos o pior quando vamos ao médico ou nos encontramos em alguma situação na qual nos sentimos impotentes. O apóstolo João escreveu: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. E João 4:18. Pense assim: se nosso Pai é Deus, Ele fez todas as coisas no universo simplesmente chamando a existência, e Ele nos amou tanto a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós. Então é lógico que se preocupar é completamente irracional. Não é verdade que toda ansiedade, medo e tormento na vida de um cristão pode se remontar ao fato de que esquecemos quem nós somos ou de quem nós somos. Isso nos leva de volta ao que aprendemos com a vida de Neemias e a tentação de Cristo no deserto. Em ambos os casos, a estratégia astuta do inimigo foi para tentar fazê-los questionar quem eles eram. Se você está lidando com ansiedade, tormento, medo, baixa autoestima, depressão ou qualquer outra emoção negativa, é bem provável que você tenha esquecido que o Criador do universo te ama. Não entretenha as perguntas do inimigo sobre o quão valioso você é. Como o pastor Bill Johnson diz, qualquer pensamento que não inspira esperança está enraizado na mentira. Paremos de acreditar em mentiras. Abracemos a verdade e vivamos em paz.